Olá, chegamos à quarta aula sobre os recursos de funções de texto do Excel. É claro que não paramos por aqui. Existem muitos recursos e uma forma muito vasta de combinar funções para ter a potencialidade das funções de texto. Nessa aula, vamos tratar um pouquinho sobre os arquivos de texto e recursos adicionais de separação de dados utilizando Excel. Vou abrir o Excel novamente. Você encontra na seção de downloads do meu blog no siglonerd.com a planilha de gabarito daquela da aula passada, da aula 3. Nós temos aqui um outro método para extrair essas cidades, só que de uma forma bem mais simplificada. Como você percebeu, eu fiz através de funções a extração do texto. Muitos preferem utilizar funções em suas planilhas. Preferem utilizar esses recursos, pois têm um maior domínio sobre o que está sendo realizado. O que eu vou fazer agora é utilizar um recurso que o próprio Excel nos oferece, que é chamado de texto para colunas. Se clicarmos em Dados, vamos encontrar aqui um botão chamado Texto para Colunas. Antes de clicar nesse botão, selecione todas as cidades que estão aqui na coluna O, a partir da linha 21. Clicando sobre Texto para Colunas, um assistente do Excel será aberto, como esse que você está vendo na tela. É um assistente que permite a você configurar a importação de arquivos de texto em 3 etapas. Primeira etapa é dizer que tipo de informação, como é que estão os seus dados. Seus dados estão com algum caractere delimitando os campos, ou seja, separando os campos, ou eles têm largura fixa. Se você trabalha numa empresa, geralmente no departamento financeiro, no departamento de contabilidade, os arquivos que são importados dos bancos ou de outras empresas geralmente vêm no formato de texto para facilitar a transferência de meio eletrônico. Esses arquivos de texto são linhas enormes, com 500 caracteres, 1000 caracteres. E esses caracteres eles podem estar separados por uma largura fixa, onde você deve ter um mapa para ler esses dados, ou eles podem estar delimitados por algum controle, por algum campo. Normalmente, as planilhas do Excel são salvas num formato chamado de CSV. Mas essa separação, esse tipo de arquivo CSV, ele é delimitado por um ponto e vírgula, que separa as colunas. Toda vez que o Excel vai importar um arquivo de texto e ele encontra esse ponto e vírgula, ele coloca uma coluna naquela posição. Nesse caso, se você observar aqui, os nossos dados que estavam na coluna O vieram para esta área de visualização. Nós temos o que de comum entre todas essas linhas, não é o hífen? Então eu posso dizer que esses campos são delimitados. Clicando em avançar, eu posso, através do passo 2, da etapa 2, escolher qual é o tipo de delimitador que eu tenho. Vamos desmarcar a tabulação e vamos colocar aqui o espaço. Assim que você clicar em espaço, veja que ele criou 2 colunas nos meus dados. Mas não é o espaço que eu quero. Eu quero que ele diga que é o hífen, que é o meu delimitador de coluna. O espaço ele tem um problema que você vai ver já já. Assim que eu definir esse delimitador como um hífen e pressiono o botão avançar, nós vamos para a próxima tela, onde o Excel já permite que formatemos os dados resultantes. Por padrão, toda coluna que é transferida, que é importada de um arquivo de texto, vem no formato geral. Se você quiser formatar com o texto, eu poderia clicar sobre a coluna B, onde tem o nome, e escolher texto. O título da visualização dos dados aqui vai mudar, e essa vai ser a forma com que esse documento que esse texto vai ser importado. Bom, clicando em concluir, vamos finalizar o processo. Uma mensagem vai ser exibida como esta, veja só, já existem dados aqui, você quer substituí-los. Isso é comum porque ele vai apagar as informações que estão à direita das células originais. Clicando em OK, você vai ver que a separação então foi feita de forma adequada. Só tem um probleminha. Existe um espaço antes de cada uma dessas letras. Eu precisaria usar então a função arrumar, veja só. Clicar sobre esse texto, colar essa fórmula para baixo, depois copiar esse texto e na sequência colar especial, isto aqui na minha planilha, veja só, colar especial como texto, apenas os valores. É assim que usamos o método de limpar os dados quando usamos a função arrumar. Eu uso uma coluna adicional para poder fazer a configuração desses dados, eliminação desses espaços adicionais. Vou apagar essas informações e o meu exercício está de acordo. No método 3, vamos utilizar agora o mesmo assistente. Veja só, selecionei os dados, vou clicar em Dados, Texto para colunas e
No campo delimitado, na etapa 2, eu vou dizer que eu quero um espaço. Se nós fizermos a junção de espaço e o hífen, perceba que os dados serão separados adequadamente. Se você tirar esse hífen, nós temos um probleminha. Aliás, nós já temos um problema quando usamos o espaço. Se descermos a tela para baixo, você vai ver que palavras compostas de nomes de cidades serão separadas em colunas também. Se nós não definirmos o hífen e definirmos apenas o espaço, né, ao concluir, você verá então que todos os nossos dados serão separados em várias colunas. E aí vai descaracterizar muito a nossa planilha. Eu precisaria usar depois o comando concatenar para juntar esses pedaços novamente. Você tem que avaliar corretamente qual é a melhor forma de importar ou tratar textos nas suas planilhas. Às vezes um método só não é suficiente. Nessa situação, onde houve a quebra dos nomes compostos, eu preferiria muitas vezes utilizar a fórmula por fórmula, porque isso me dá um domínio total do que eu estou fazendo. E é claro, sempre que você fizer uma operação dessa complexa ou com muitas funções, faça uma pequena auditoria nos seus dados para não errar, não passar uma planilha com informações erradas para frente, para seu supervisor ou para qualquer pessoa e companheira de trabalho. Vamos concluir então essa aula agora fazendo uma pequena importação de um arquivo de texto para dentro da nossa própria planilha. Eu posso abrir um arquivo direto de texto clicando em Arquivo, Abrir, e escolhendo um arquivo de texto através de computador, mas eu também posso importar um arquivo de texto para dentro da minha planilha. É o que ocorre normalmente quando você trabalha em bancos e precisa tratar dessas informações. Vou fazer um teste, veja só. Eu vou entrar em Dados e na galeria Obter dados externos nós temos um botão chamado de texto. Quando clicamos sobre esse botão de texto, uma janela de importação vai ser exibida. Na seção de downloads do meu blog, do sigonerd.com, você vai encontrar alguns arquivos de texto que eu deixei lá para você poder trazer para sua planilha e testar. Há dois arquivos de texto, matriz importação de texto DE e matriz importação de texto LF. Vamos importar primeiro esse aqui, o DE. Esse DE significa delimitado. Se eu não soubesse essas siglas, não teria problema. Por quê? Assim que eu clico sobre o importar, o nosso assistente de importação de textos vai ser trazido para a tela, veja só, e eu consigo visualizar as minhas informações. De cara, já consigo ver aqui na parte de baixo que existe um ponto e vírgula separando as minhas colunas. Dessa forma, eu posso clicar em Delimitado, Avançar, dizer para o Excel que eu tenho aqui um ponto e vírgula separando os meus campos e normalmente eu não uso essa etapa 3 de formatação porque eu acho ela trabalhosa. Eu clico em concluir direto e o assistente pergunta o que você quer fazer com esses dados. Eu posso baixar numa planilha existente, nesse caso a célula 1, ou abrir uma nova planilha. Quando dermos um OK, esses dados serão importados e estão prontos para serem trabalhados. Esta coluna, por exemplo, é uma coluna de valores que eu vou formatar como moeda. Esta coluna é uma coluna de datas e eu vou formatar como data abreviada. E os demais itens já estão prontos. Se eu quisesse agora na parte inferior da tela somar, eu poderia usar a função autossoma e já ter o meu resultado. Outra forma de fazer isso é através da importação do arquivo com largura fixa. Veja só, eu criei uma planilha nova, vamos entrar em Dados, de texto. Vou usar então agora o segundo arquivo e vou importar. Se analisarmos esse documento, você vai ver que ele não tem nenhum caractere separando. Todos os campos têm a mesma largura e o mesmo dimensionamento. Por isso, eu vou escolher largura fixa e vou avançar. Se os seus dados possuírem cabeçalho, então você pode marcar esse item para que a primeira linha do seu arquivo seja convertida como cabeçalho das suas colunas. Nesse caso, eu não tenho. Vou avançar. Nesse passo, nós vamos marcar qual é a divisão. Nesse momento, você deveria ter em mãos um mapa dos seus dados para poder separar corretamente. Eu sei que na posição número 10, veja só, eu tenho o nome dos meus clientes. Depois da posição 10 à posição 15, eu tenho o código deles. Da posição 15 à posição 20, eu tenho uma data. E eu tenho valores nessa planilha separados por uma casa decimal na posição 22. Se você colocar uma coluna no lugar errado, não se preocupe, veja só. Você pode arrastá-la para a direita, para a esquerda, para posicioná-la corretamente, ou arrastá-la para fora da tabela para eliminá-la. Quando concluir, você pode avançar, já formatar o texto,
ou, se preferir, concluir e adicionar diretamente na sua planilha. Está pronto. Eu posso formatar então essa coluna novamente como datas. Eu posso também formatar essa coluna como moeda e as casas decimais ficaram separadas. Se eu quisesse que essas casas decimais tivessem ficado juntas, então eu teria trazido o texto normal, como fizemos aqui anteriormente, só que eu aplicaria uma fórmula na coluna seguinte, dividindo esse valor para 100, para termos o valor com as casas decimais. Um outro detalhe importante é que toda vez que você utilizar uma função de texto para valores, esse texto vai ser convertido como, vai ser trazido como texto. Um exemplo, se nós colocarmos aqui igual texto, e pegarmos esse valor e formatarmos com duas casas dd, que é para trazer apenas o dia, ao dar um Enter, você vai ver que o alinhamento desse número ficou à esquerda, indicando que ele é um texto. Se fosse número, seria alinhado à direita. Poderia converter esse texto encapsulando-o na função valor, fazendo com que ele fosse convertido adequadamente para valor. É isso. Perceba que há diversas formas, então, de importar e trabalhar com arquivos de texto do Excel. No decorrer desse treinamento, caso percebamos, no decorrer desse curso, que eu vou gravar agora um curso completo de Excel, se houver novas necessidades e se houver novas sugestões, sugira nos comentários do vídeo. Essa planilha de gabarito também vai ficar disponível para você na seção de downloads do meu portal, no sigonerd.com. Aproveite, baixe e pratique os conceitos que abordamos. Não deixe de se inscrever e faça um convite. Inscreva-se no canal e acompanhe os cursos de Macro e VBA. É um curso bem completo que eu sei que vai ajudar com certeza na sua vida profissional. Um grande abraço e nos vemos nos nossos próximos encontros.